Boa noite, Taubaté. Boa noite, Andaraí. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu estou o Denis Albert e esse é mais um programa do Cadeirante do Apocalipse, o Consciência Inclusiva, diretamente aqui de Taubaté. Hoje, com a participação da nossa querida Ana Souza, da ONG Rede Acessibilidade. E eu agradeço muito a participação dela, porque ela é uma pessoa muito especial. Gostaria de agradecer também aos nossos parceiros, apoiadores e divulgadores das lives do Cadeirante do Apocalipse e do programa Consciência Inclusiva. Diego Messias, do Grupo Comunicação e Pesquisa, rádio wrb.com.br, rádio Baixada FM, Independência Baixada FM, Gordinho Lanches, Academia Full Trainers e todos os grupos. E lembrando, o nosso querido parceiro, que às vezes a gente não coloca todo mundo na descrição, o Amor Supera Tudo, do Fernandinho Santana, que me cobrou lá no grupo. Falou, Denis, você coloca aí o Muleta Neles, né? Porque eu sou presidente do Muleta Neles. Cadê a bandeira do Amor Supera Tudo? Então, gratidão, Amor Supera Tudo. São Paulo Inclui Mais. Organização Jéssica Guimarães, Projeto Atitude, Muleta Neles, e tudo mais aí, o Grupo Unidos da Inclusão, que é da nossa querida convidada de hoje. Então, seja bem-vinda, Ana. Nós estamos aguardando aí a presença do nosso baiano, de lá de Santa Cruz Cabralha, que já, capaz que ele entre aí, o Augusto Matos. Então, seja bem-vinda, minha querida Ana Souza, da ONG Rede Acessibilidade, de lá de Andaraí. Tudo bem? Boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Boa noite, Denis. Boa noite, galera. Boa noite todo mundo aí que acompanha Consciência Inclusiva aqui, né? É um prazer estar aqui falando com todos vocês, falando um pouco da nossa luta, um pouco dos motivos pelos quais nós, pessoas com deficiência, temos que estar aí engajado o tempo todo, mostrando para a sociedade que nós estamos aqui, que nós pertencemos a esse mundo, que nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres, as mesmas obrigações que todos os cidadãos, né? Que a única, eu vou colocar assim, diferença que nós temos entre pessoas, né? É a deficiência. Então, existe o cidadão com deficiência e o cidadão sem deficiência. Então, nós estamos aqui todos no mesmo barco, né? Somos protagonistas da nossa própria história e nós estamos aqui, né? Fazendo ou tentando fazer a diferença na vida das pessoas que a gente encontra, né? Nos nossos caminhos. Eu sempre falo que a informação, né? Ela é o grande assim, foco, né? Da nossa luta, porque muitas pessoas, elas não lutam porque elas acham que elas não têm o direito nem de lutar. Então, pessoal, acorda a galera, né? Vamos para cima, vamos trabalhar, vamos lutar. O Brasil é nosso, São Paulo é nosso, tá todo mundo aqui, né? No mesmo barco, vamos participar todo mundo dessa luta aí junto com a gente, né? Eu fui convidada aqui hoje para falar um pouco da Rede Acessibilidade, né? Isso, Denis? Então, a Rede Acessibilidade é um mega, eu chamo assim, eu vou idealizar, né? É um grande projeto social, né? É uma ONG, né, da qual eu tive o prazer e orgulho de fundar, que é uma ONG, eu digo que ela é para ampliar a luta, né, das pessoas com deficiência, porque a gente sabe, né, que nos antecederam aí várias pessoas que lutaram para que hoje nós tivéssemos esses direitos, né, garantidos, inclusive em lei, né, graças a Deus eu posso dizer que eu tive o orgulho e o prazer de participar da elaboração, votação, audiência pública de algumas PLs existentes hoje que beneficia a luta das pessoas com deficiência, né? Eu tive o prazer de participar aí de audiências públicas na LBI, né? Sim, na LBI. Você participou de audiências públicas na LBI, que sensacional. Essa informação eu não tinha. Deixa eu dar uma boa noite para o Juarez Pereira aqui. Boa noite, Juarez. Gratidão. Quem estiver chegando aí, por gentileza, curte, comenta, compartilha. Gratidão. E nós estamos conversando hoje aqui com a Ana Souza, da ONG Rede Acessibilidade.
Ela parece uma metralhadora. A gente larga aí, ela sai falando. A gente vai querer saber da sua ONG, sim, com toda certeza, mas eu quero que você fale um pouquinho de você antes, né? Você tem alguma deficiência? Qual a sua deficiência? Na onde você está, que a gente já sabe que é baiana, é uma baiana linda aí de Andaraí, e como que a ONG nasceu e de que se trata a ONG? Pode continuar a sua fala, desculpa. Então eu vou me apresentar aí, que eu fui bombardeando aí, meu nome é Ana Souza, né? Eu, na infância, tive a poliomielite, né? Eu fui vítima da paralisia infantil. Aos 8 meses, eu morava na comunidade da Muriçoca, que é uma comunidade pertencente à cidade de Nova Redenção, né? No município de Andaraí, Bahia, né? Então, eu vim da Bahia, né? Como muitas pessoas que estão hoje aqui em São Paulo, e eu vim de lá porque lá estudei, né? Concluí o ensino médio na Bahia, mas a Bahia, infelizmente, a região onde eu morava, não tinha condições de eu ter uma melhor qualidade de vida, trabalhar, né? Então, eu tive que sair de lá da Bahia, vim aqui para casa dos meus parentes aqui em São Paulo, né? Da minha prima, e consegui emprego, comecei a trabalhar, né? Fui para a faculdade, então aqui em São Paulo eu vim anteriormente fazer tratamento na associação aí da criança deficiente, a ACD, né? Associação de Assistência, e fiz todo o tratamento aí durante toda a minha vida e até hoje, né? Tenho feito acompanhamento nessa associação aí, na ACD, né? Na ACD São Paulo, que também é um lugar onde eu aprendi aí a enfrentar, né, todos esses problemas aí de preconceito, de trabalho, né? Então a CD ela me ajudou muito, tratamento psicólogo, né? Que a gente precisa para quando a gente é criança, né? Porque a minha deficiência é desde a infância, então eu não lembro de outra vida a não ser uma vida sendo uma pessoa com deficiência. Pólio, né? Você teve pólio, né? Por causa da vacina isso. ou não? Isso, é pólio, né? Eu tive paralisia infantil, né? Isso. Que é a poliomielite, né? Ou paralisia infantil. Por conta no meu caso, né, eu não fui vacinada, né, contra a polio. Então, era no governo lá, né, em 1979, que foi o ano que eu nasci, naquela região, não chegava a vacina, né, contra a poliomielite ou paralisia infantil. Existia uma cidade próxima, chamada Itaberaba, que é próxima à Feira de Santana. Nessa cidade, né, já chegava a vacina contra a poliomielite. Porém, né, por regras impostas por limites de município, eu não tinha direito a ser vacinada lá, porque eu pertencia, né, a outro município. Então, assim, é um dos fatores, né, que até hoje existe, né, a pessoa ser impossibilitada de um direito por ela estar em determinados limites, né, municipais. Então, assim, eu acabei sofrendo essa sequela por conta de não estar, no caso, morando na cidade de Itaberaba, onde já existia a vacina, né. Então, aí, eu fui acometida aí pela polio e tive várias sequelas, né? Hoje eu tô com a síndrome pós-polio, que é uma doença degenerativa, né? Que é a subsequência aí da polio. Então, aí, né, sim, você tá conseguindo ouvir bem aí, né? Deu uma falhada aqui para mim. Tô ouvindo. Então, por conta de todas essas injustiças sociais, que eu vou colocar assim, né? Porque eu morava no interior da Bahia, morava numa comunidade de zona rural, então eu não fui vacinada. Meus pais, naquela ocasião, né, não tinham estudo, conhecimento que existia essa doença, né? Não tinha televisão, não tinha luz, não tinha água, né? Então, assim, a gente, eu vim, quando eu falo pro pessoal assim, que eu vim da pobreza extrema, eu sei do que eu estou falando, né? Porque a gente morava em situações difíceis, né? Situações onde se faltava tudo, até informação. Então, hoje em dia, eu tento levar ao máximo de pessoas a informação para que as pessoas não passem, né? Por as necessidades que eu passei na infância. Então, eu tenho muito carinho, né? Eu tenho um projeto aí voltado especificamente para as crianças, né? Com deficiência, porque eu quero que essas crianças com deficiência tenham a oportunidade, né, de lutar, de ser empoderadas
e de falar assim, não, eu estou aqui porque eu tenho um direito e eu vou trabalhar, e por isso que a gente faz a luta pela manutenção das leis, porque as leis são importantes, os direitos são importantes, porque não é, Denis, porque eu já estou aposentada, que eu já estou com uma certa idade, que eu tenho que falar, não, eu não vou precisar mais dessa lei, então ela pode acabar. A gente não pode pensar assim, é um egocentrismo, é um egoísmo da nossa parte. Então, a gente está aqui para lutar, para fazer uma defesa, né, dos direitos das pessoas com deficiência, tanto dos meus como das pessoas que estão aí na nossa sequência, né, estão vindo aí, que vai continuar a ampliação dessa luta por direitos, né. Eu não sei se eu me... Não, você colocou certinho, sabe, Ana? Porque, inclusive, é o que eu venho dizendo, né? Não é porque a gente não vai utilizar certo tipo de lei ou certo tipo de benefício, o direito adquirido pela gente. Ah, não, eu já recebo lousa, então não vou lutar pelo direito que as outras pessoas recebam. Ah, eu não sou negro, então por isso que eu não vou lutar, eu não vou ser a favor, pelo menos, da igualdade dos negros. Ah, eu não sou LGBT, mas nem por isso a gente vai deixar essas causas de lado, né? Então, você tem toda a razão. Então, foi por esse motivo. Deixa eu dar uma boa noite aqui para a Ação Oliveira. Boa noite a Sandrinha que está aqui. Ela deve estar dentro do busão, né? Voltando do serviço, que é a Sandra Fátima Oliveira, se eu não me engano, se me falha a memória aqui, o nome dela. Então, boa noite, viu, Sandrinha? Muito obrigado pela presença aqui. Curte, comenta, compartilha a nossa live. Então, a nossa querida Ana teve aí pólio, passou por esses percalços da vida aí, e esse foi o motivo, então, de você lutar aí e fazer a ONG, né? A ONG Rede Acessibilidade. Né? Como que nasceu? Foi por esses motivos, eu tenho certeza que foi a empatia que você teve e depois de sofrer na pele, né, o que as pessoas com deficiência sofrem, e não é pelo motivo que você já se aposentou que você continua lutando aí pelos nossos direitos. Então, fala um pouquinho da ONG Rede Acessibilidade. Como que ela nasceu e de que se trata essa ONG, qual o trabalho que você realiza aí, em Andaraí? Então, a ONG, né, é um dos maiores projetos aí sociais que eu coloquei na cabeça que eu ia um dia, né, colocar em prática, e chegou a oportunidade, a gente conseguiu fundar a rede aí, tem 5 anos, né, então ela ainda está engatinhando, mas ela já está conseguindo alcançar o espaço, né, que a gente esperava para ela, né, que a gente esperava que ela alcançasse. Então, assim, a rede de acessibilidade nasceu de toda essa luta, de todo esse descaso, né, que a gente vem aí. Porque, Denis, eu sou da época que a gente, pessoa com deficiência, pagava, né, o transporte público aqui em São Paulo, e acredito que ainda hoje, em vários estados do Brasil, as pessoas com deficiência não têm, em todos os estados, ou até não tinha há pouco tempo atrás, gratuidade nos transportes, até porque em São Paulo, né, isso se trata de um decreto, né. Então, eu peguei aquela fase onde a gente sofria muito preconceito, onde a gente era muito discriminado, né, onde a lei de cotas não funcionava 100%, né? Eu tive muito problemas aí que empresas, né, com preconceito dentro de empresa, né? Não conseguia, apesar de estar cursando nível superior e tudo, ser promovida nos cargos, né? Por mais que eu passasse nos testes, por mais que eu tivesse notas boas, eu não alcançava aí um nível de expectativa que eu precisava, né? Eu digo enquanto salário mesmo, porque a gente sabe, né, que todo mundo precisa ter um salário, né, razoável para se manter vivo, né? Então, assim, eu faço uma defesa aí do LOAS também para as pessoas com deficiência. Graças ao LOAS aí, durante um tempo, né, eu tive uma qualidade de vida melhor, porque eu comecei a receber o LOAS aí na Bahia ainda, né, quando eu morava lá, na cidade de Itaberaba, que foi lá onde eu terminei meu ensino médio, né? Então, o que aconteceu? Esse dinheiro aí dava uma garantia para ter um lanchinho na escola, para poder chegar, né? Para poder fazer algumas atividades. Então, quando eu vim aqui para São Paulo, também foi o LOAS que me manteve aí uns 2 anos aí, enquanto eu procurava emprego. Mas, como naquela ocasião eu tinha uma mobilidade melhor do que a que eu tenho hoje, eu resolvi abrir mão, né, desse benefício e trabalhar
né, para ter uma qualidade maior de vida, para ter um salário melhor, né? Então, é uma posição minha, pessoal, né, que eu quis fazer isso, abrir mão desse benefício e trabalhar, porque naquele momento, naquelas condições, eu conseguia exercer a atividade remunerada, né? E assim, e a ONG... Então, além de você fazer o trabalho de assistencialismo aí com as pessoas com deficiência, com as famílias das pessoas com deficiência e as pessoas carentes, do Cesta Básica, você também presta aí um auxílio meio que jurídico, vamos dizer assim, de orientação para essas famílias em relação ao LOAS. Pode continuar. Exatamente, porque o que acontece, Denis? Hoje eu verifiquei assim, né, enquanto assim, no diálogo com algumas famílias, né, que muitas crianças, sim, inclusive crianças com deficiência, estão em situação de vulnerabilidade social, e eu falo isso afirmativamente porque eu conheço todos os assistidos de frequentar a casa da pessoa, né? Graças a Deus eu tenho um bom relacionamento. Eu vou na casa da pessoa, eu entro, se precisar tomar uma água, eu tomo um cafezinho ali na casa da criança, do pai da criança, não tenho problema nenhum, né, com nenhuma assistência, né, que a gente faz. Inclusive, gostaria de agradecer aí, né, o pessoal que está assistindo aí essa live aí, ou que vai assistir depois, que participa conosco aí da Rede Acessibilidade, que eu sou muito bem recebida, e eu gostaria de agradecer aí toda essa empatia, né? Sim, toda sim, essa... A galera da página ONG Rede Acessibilidade, tá aqui a doutora Mônica, a professora, a doutora, eu tô acostumado a chamar todo mundo de doutor, né? Ô doutor, a professora Mônica Rodrigues, que é lá da resenha com o nosso querido Cláudio Souza, que também está aqui. Inclusive, vai ser uma convidada aí para umas próximas oportunidades para a gente trazer aqui. Sou fã da professora Mônica, que é sensacional também. A gente agradece, né, o Ana Souza? Né? A gente pede, curte, comenta, compartilha e dá uma olhadinha lá também na página da ONG Rede Acessibilidade. Pode continuar. Certo. Então, a rede nasceu de toda essa minha visão, né? Preconceituosa que existia em cima da pessoa com deficiência desde toda a minha infância. Graças a Deus, a gente tem visto que essa visão mudou um pouco, né? Mas ela ainda existe e a gente pode avaliar isso aí nas próprias empresas que contratam as pessoas com deficiência para trabalhar, que a maioria das pessoas com deficiência que está no mercado de trabalho são pessoas com deficiências leves, né? Então, aí a gente tem também esse parâmetro, né? Sim. Das próprias pessoas que chegam na gente e falam que a lei de cotas não funciona para todo mundo, né? Então, a gente tem essa visão aí do geral, do todo. A rede de acessibilidade, ela abrange a todos os tipos de deficiência, a gente não escolhe pessoa para poder auxiliar, para poder participar da ONG. Então, todas as pessoas são todas bem-vindas, né? Na rede de acessibilidade. Porém, né? A gente tem, pelo próprio nome, né, da instituição, já mostra no qual foco ela está engajada, né, que é na acessibilidade e inclusão social, né? Então, quando a gente Você tem ideia? Desculpa interromper. Você tem ideia de quantas famílias são assistidas pela ONG? Deixa eu dar uma boa noite para o Júlio César aqui, que é o nosso para-atleta aqui da cidade de Taubaté. Você tem ideia de quantas famílias são assistidas pela ONG? Porque você não faz esse trabalho sozinho, né? Você deve ter uma equipe aí de pessoas luminosas que ajudam você, né? Fala um pouquinho dessas pessoas então, e quantas famílias. O legal, assim, né, é que a assistência da rede de acessibilidade, ela é tão abrangente, né, que eu trabalho com parceiros, né? Então, são pessoas Sim. que já têm projetos sociais que funcionam, né? E que elas já têm uma demanda ali, cada uma atende 100, 50, 60 famílias, né? Sim. E como que a gente está trabalhando aí com os nossos parceiros, né? Esses parceiros, eu estou trabalhando com eles na maneira informativa, né? Falando assim, olha, quantas pessoas com deficiência tem no seu projeto? Tem 10, 15 famílias. Vamos trabalhar assim, assado, né?
Porque o que eu faço? Eu não generalizo. A ONG não é exclusivamente só para pessoa com deficiência. Até porque, Denis, as pessoas com deficiência têm as famílias, né? Tem os parentes, né? Então, a gente precisa alcançar todo mundo. A gente precisa fazer esse trabalho social sério que muda a vida das pessoas. Não adianta a gente ir só na casa de uma pessoa só. A gente tem que alcançar o todo, né? A informação, ela tem que alcançar toda a sociedade, né? Tem que alcançar todas as pessoas, né? Então, assim, a gente não pode... Então, a gente, hoje em dia, a gente faz muita parceria, né? Inclusive, eu tenho parcerias no Imbu, né? Com a Elaine lá, beijo, Elaine, né? Elaine é uma nossa parceira aí em Imbu das Artes, né? Então, tem parceria lá com o trabalho de formiguinha lá da Vila Moraes, lá no centro de São Paulo, né? Próximo ao Jabaquara. Eu tenho trabalhos aí com o pessoal do esporte, Pequenos do Aracati, né? Que é no próprio bairro do Aracati, que é o Matheus. Só o Matheus lá deles, para você ter uma ideia, o Matheus atende 130 famílias, né? De atletas, né? Mini atletas, né? Que são crianças, né? Que praticam esporte, né? E ele tem um projeto social muito sério lá e é muito legal, porque o meu contato com ele é: vamos engajar a galera aí no esporte adaptado, né? Junto com a galerinha que não é deficiente. É um trabalho de inclusão, então eu posso, né? Vamos engajar todo mundo. Ó, pessoal, tá chegando essa galerinha aqui, que eles vão praticar o esporte adaptado aí, o basquete adaptado, o vôlei, né? A bocha, junto com vocês aí. Vocês dão uma assessoria, vocês dão uma assistência, né? E é um trabalho que tá muito bem, né? Graças a Deus, tá fluindo muito bem, né? Então, tem esse trabalho com o pessoal do esporte. Tem um outro trabalho que eles fazem os jogos, né? Assim, as disputas e a entrada é 1 quilo de alimento, e esse alimento a gente reveste para a cesta básica para atender famílias de pessoas que estão em necessidade, em vulnerabilidade social. Então, uma galera muito boa lá do Jardim Aracati também, né, que está com essa parceria com a gente. Então, a gente tem parceria no Jardim Ângela Capão Redondo, né? Olha, Juarez Pereira aí também, que é um parceiro da rede, está sempre aí dando uma força. Ele tá falando aqui, ó, Sandra, tem um lanche muito bom lá, hein? O Denis faz propaganda. Aqui é o Gordinho Lanche. Pode vir para Taubaté aqui, que o Gordinho Lanche representa. Tem um lanche, ó, da hora. Os caras fazem uma promoção aqui, até um tempo atrás, o do X-Tudo, XB, que tal, cada dia na semana tinha uma promoção, era 12,50. Como aumentou um pouquinho, agora eles fazem a promoção, tem uma promoção da hora, que 14,50 o X-Tudo, né, dá para 2 pessoas comer. Então, obrigado aí, Juarez. Obrigado, Sam. Claudinha Borges, então, né? Vamos dar uma boa noite para a Claudinha. Pode continuar falando de suas parcerias. Claudinha aí, parceira no Imbu das Artes, né? Imbu das Artes São Paulo. A gente tem parceria no Taboão, né? Da Serra. Então, a gente tem parcerias aqui. A gente tá... Então, vamos falar do Moeta Neles aí, Osasco, né? Que também a gente tá fechando uma parceria aí para fazer projetos sociais também na região de Osasco aí, né? Na abrangência que a rede ainda não está alcançando. Mas a minha ideia é fazer esse trabalho social no Brasil inteiro, né? Então, aí a gente vai trabalhando aí no trabalho de formiguinha, vamos pensando as abrangências, mas logo, logo a rede vai estar também na Bahia, né? Que é o segundo estado aí que eu pretendo engajar aí a associação aí para a gente também fazer um trabalho igual a gente está fazendo aqui em São Paulo, que esse trabalho se torna grande, bom e abrangente por causa dos nossos parceiros, né? Então, os parceiros é quem faz aí a grande correria, o grande trabalho aí, o grande alcance da rede de acessibilidade. E agora você tem mais um parceiro, além do Muleta Neles, porque o Muleta Neles, ele está em 13 municípios. Não sei se você sabe, eu sou representante aqui em Taubaté, você tem uma parceria aqui agora. Taubaté, o cadeirante do Apocalipse, né? Não é o cadeirante mais bonito, mas é o mais simpático daqui da cidade, né? O Júlio César está falando aqui, ó, Taubaté podia fazer isso também, só que Taubaté, esporte para poucos, a galera aqui, a gente está numa batalha ferrenha aqui, mas pode deixar, Julião, aqui nós não vamos deixar a peteca cair, não. Então, faz quanto tempo que nasceu a ONG Rede de Acessibilidade, que você tem esses contatos com esses parceiros? Quanto tempo de criação da ONG? A rede, ela tem 5 anos, né, de fundada, né, que foi aceitado o nosso registro aí como ONG, né, e a minha ideia é tornar a ONG Rede de Acessibilidade um OCIP, né, que é uma ONG de utilidade pública, né,
por enquanto, ela é privada, né? Então, ela tem uma abrangência. Então, por isso que eu falo que todo o trabalho, todo esse sucesso é por conta dos nossos parceiros, né? Porque os parceiros... E você não recebe... Se você é privado, então você não recebe nenhum incentivo do poder público, de vereador, da prefeitura. Não, em 5 anos você nunca recebeu. Não. É inaceitável. É inaceitável. Inclusive, eu tenho uma pergunta a respeito disso. Não foi por conta da gente não procurar esses apoios, né? A gente tem procurado aí, tem tentado, né? Mas a gente sabe que existe, muitas pessoas desconhecem, mas existem as regras, né? Para entrar, para ser OCIP, para ter o cadastro, né? Precisa ter um certo trabalho. Então, existe uma cobrança aí, né? Do Estado que para deixar as associações aí numa linha, né? Por isso que eu falo que a vontade é que ela vire um OCIP, porque a OCIP ela é considerada de utilidade pública, então ela pode dar isenção de imposto, né? Então aí melhora nesse sentido aí da ajuda de parceiros, assim, eu digo de empresas, né? Quererem investir, sim. Quererem fazer porque aí elas podem abater, né, na isenção fiscal, né? E nesse momento ainda a gente não tem essa documentação que dá esse direito da gente dar essas isenções, o que dificulta um pouco, né? As doações, no sentido, quem dá a doação interessada em receber algum benefício, ele não vai direcionar para a rede, porque a rede não consegue ainda, né, dar esse documento, né? A gente consegue emitir nota, tudo, mas não esse documento de isenção de imposto. Né? Sim, então, daí vem a pergunta, da sua opinião. Qual que é o seu entendimento sobre as ONGs e associações serem um escoro para o poder político e, infelizmente, não receberem um incentivo? Porque, na verdade, as ONGs e associações, vocês realizam um trabalho que era para o poder público fazer, não era para o poder público, porque está na lei que nós temos o direito à saúde, à educação, à acessibilidade, né? E o direito à vida, o direito de ir e vir. Então, assim, você as ONGs, a ONG Rede de Acessibilidade e todos os seus parceiros escoram, na verdade, né? Vocês um escoro para a sociedade, né? Não estou falando aqui que não deveria existir. Existe porque, infelizmente, há essa demanda, né? Há uma demanda enorme, e você que está no meio disso, você sabe mais do que ninguém quais são as necessidades dessas pessoas. Então, qual que é a sua opinião a respeito dessas ONGs e associações serem aí um amparo para o poder público, né? Porque, na verdade, eles têm o dinheiro para poder auxiliar as ONGs e associações e acabam não auxiliando, e vocês acabam cumprindo o papel do Estado e do município que não cumprem com suas obrigações. O que você acha? Então, né, eu sou uma mega defensora das associações, né? Eu gosto muito das associações, eu fui atendida, né, durante muito tempo por uma associação, que é a ACD, que é a Associação de Assistência à Criança com Deficiência. Muitas pessoas olham para ela como se ela fosse um hospital, mas, na verdade, ela é um mega OCIP, né? Ela é uma ONG que assumiu essa demanda aí, né, de lutar e de fazer um belo trabalho aí pelas pessoas com deficiência. Muitas dessas pessoas criticam, né, não valorizam, mas eu sou paciente da ACD há mais de 40 anos, né, e eu posso, inclusive, garantir que ela fez um excelente trabalho na minha recuperação. Talvez não foi maior por conta dela não ter, na ocasião, recursos, porque ela também era uma instituição privada, né? Então, muitas pessoas desconhecem isso, mas a ACD é uma associação privada que entrou em acordo aí com o governo para receber, para fazer parte dos SUS, não tem muito tempo, entendeu? Então, assim, durante muito tempo, ela cobrava os atendimentos, as terapias, as consultas, né? Por conta dela não ter, né, esse apoio, essa parceria aí com o Estado, né? A partir do momento que ela conseguiu fazer as parcerias com o Estado, ela conseguiu também jogar, né, muitos dos seus pacientes para ser atendido pelo SUS, inclusive eu, né, enquanto tinha alguma condição financeira, pagava,
Agora eu sou paciente do SUS, já que ela assumiu a bandeira do Estado, né? Então, passei a ser atendida pelo SUS. E Sim, aí deixa eu é falar. uma das grandes coisas que confunde as Sim, pessoas. sim. Deixa eu dar uma boa noite para o nosso querido baiano aqui, o Augusto Matos, direto de Santa Cruz Cabrália. Boa noite, meu querido nego. Você chegou um pouquinho atrasado hoje. Eu vi que você apareceu para mim adicionar aqui, depois você sumiu, agora você voltou. Você não foi abduzido, não, né? A mãe da Ana Souza mora lá na Chapada Diamantina, que é um hotspot ufológico, e você aí de Santa Cruz Cabrália. E deixa eu te falar, aí em Santa Cruz Cabrália você não foi abduzido ainda, não, né? Olha, eu acredito que o espírito é abduzido, entendeu? Porque o corpo fica vagando, mas bem lentamente, entendeu? Então sempre vai acontecer este atraso aí. Boa noite, Ana. É um Tá prazer mais certo. uma vez estar aqui com você nesta live maravilhosa. Que esse cara, é o cara aí. Roberto Carlos se inspirou nele para fazer aquela música, o cara da inclusão aí. Então vamos que vamos. Eu tive um probleminha aqui com a internet, mas agora tá tudo bem e vamos que vamos. Tá ótimo, meu querido parceiro Augusto Matos. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está chegando. Gratidão aí. Curte, comenta, compartilha. A Mônica Mara Rodrigues, que é a professora, ela está falando aqui, ó. Vou pôr o comentário dela na tela. Lamentável. A inclusão da pessoa com deficiência, como a inclusão social, deveriam ser prioridades para o poder público. Mas, infelizmente, o que vemos em todos os lugares é o distanciamento do poder público diante dessas demandas. A doutora Mônica, a professora Mônica é sensacional. Eu tenho acompanhado algumas lives dela lá e você tem toda a razão, professora. Infelizmente, aí, como a gente vê, como a ONG da minha mãe aqui, que não é uma ONG oficializada, como a ONG Rede de Acessibilidade e muitas outras associações que são aí, a gente acabou de falar, né, Aninha? Que são escoros aí, a gente acaba suprindo as necessidades que deveriam pelo menos ser supridas pelo Estado e pelos municípios, porque eles têm dinheiro para isso, na verdade, e acaba a gente ter que fazer. A gente faz, eu tenho certeza que a Ana faz o trabalho dela lá com todo o coração, atendendo as famílias, sabe? Com muita empatia, com muito carinho com as pessoas com deficiência e as pessoas aí em situação de risco. Então, assim, tá certo, doutora. Meu querido Augusto Matos, você teria alguma... acho que você chegou a escutar um pouquinho, conhece alguma coisa da ANA, que é da ONG Rede de Acessibilidade. Você teria alguma coisa... Aí, Santa Cruz Cabrália é longe de Andaraí? É longe de Andaraí, não. É longe, muito longe. É muito bem longe. longe. É bem longe. Bem longe. Mas bem longe. Perto de Feira de Santana. Mas tem aí não, é bem longe, é uns 500 quilômetros, mais ou menos. A gente está no extremo sul aqui, cara, onde Pedro Álvares Cabral teve a ousadia de vir aqui e descobrir esse país belíssimo. Mas vou condensar aqui a fala da Ana, que sempre foi, há 40 anos, foi atendida pela ACD, e aí certamente a ACD, agora com uma parceria com o Estado, eu não sou contra, eu sou super, hiper, mega a favor, desde que as associações, ONGs, não se esqueçam, né, do porquê que elas iniciaram seus trabalhos, né, por uma incompetência, uma inoperância, né, uma incapacidade de compromisso para com o atendimento das pessoas. É por isso que as ONGs existem. É claro que existem ONGs que fazem um bom trabalho, mas tem outras que estão aí na luta. E tem as associações e instituições também. Como a Mônica disse, o grande problema do Brasil, meu querido Denis, Ana e todo o pessoal que está nos acompanhando, é que o problema do poder público é que ele é gerido por pessoas. E como são essas pessoas? Quais são as origens dessas pessoas? E todas as vezes aqui nas nossas lives, alguém vem lá e diz, é por falta de educação, é por falta disso. Exatamente. Quando você tem uma
base familiar e educacional, você, com certeza, ou você nasceu sem caráter nenhum, sem nenhum tipo de humanidade e humildade para olhar para o próximo com um olhar de humildade, ou você, meu amigo, o sistema certamente será poluído por parasitas que contaminam e corroem e que consomem todas as forças, as energias positivas, e o que sobra é só a negatividade para com a gente, não para com eles, para a inclusão, para todo tipo de situação em relação às pessoas com deficiência, crianças, idosos, né, e todas as minorias, né, como é rotulado as questões de cada faixa de grupo de pessoas, né, aí as minorias. Então, infelizmente, são as pessoas, cara. Se nós conseguirmos fazer com que mais pessoas adentrem o sistema, pessoas, eu não digo eu, você, Ana, ou Mônica, ou Nelson, ou Cláudio, mas pessoas que estão lá, cara, que estão defendendo com unhas e dentes esta bandeira, a bandeira da inclusão, a bandeira da solidariedade, da fraternidade com quem mais precisa. É igualmente a campanha da vacina. Todo mundo está precisando da vacina, mas, obviamente, vacina quem quer. E se os deficientes eram prioridade, eles precisam continuar sendo prioridade. Este é o meu ponto de vista. Sensacional, você tem toda a razão. E na sua fala, tem uma pergunta implícita, subliminar, vamos dizer assim. Você já ouviu falar em mensagem subliminar? Você agora mandou uma mensagem subliminar na sua fala aí, Augusto, que eu já vou colocar para a Ana aqui. Deixa eu só dar uma boa noite para a Janaína Feitosa. Beijo, Jana. Tá ligada, né? Você mora no meu coração. A Janaína Feitosa, que é aqui da SECAP, aqui perto do Bonfim. O Augusto Matos falou aí, a respeito das associações, uma pergunta implícita, que eu já ia colocar para você, né? O que você teria a dizer a respeito de ONGs e associações serem mantidas pelo poder público apenas para receber a verba e se perpetuarem aí no poder, servindo, vamos dizer assim, entre aspas, como até como uma certa lavagem de dinheiro. Porque a gente sabe, ONGs como a sua e muitas outras associações que fazem um trabalho maravilhoso, luminoso, de assistência às pessoas que necessitam, acabam não recebendo, né, o incentivo que deveriam para fazerem, expandirem. Imagine se você, minha querida, e os seus parceiros recebessem aí um incentivo, né, não digo milionário, né, mas aí, né, recebessem um incentivo considerável do poder público, o tanto quanto não poderia ser expandido às pessoas, né, o auxílio a essas pessoas que vocês recebem aí e são assistidas pela ONG, a Rede de Acessibilidade e os seus parceiros, né? O que você tem a dizer? E outras contrapartidas como as suas não recebem, né? O que é muito complicado, né? No seu entendimento, por que acontece isso, né? Seria o que o Augusto Matos falou, porque são geridas por pessoas e existem pessoas e pessoas? É uma excelente pergunta, né? Eu quero deixar minha opinião aqui. Eu não acredito que ONGs sérias são fundadas para lavagem de dinheiro, né? Eu acredito, assim, que se existe essa predisposição, essa fundação, ela já tem esse propósito, né? De Fundação Janela mesmo, porque ela foi fundada por pessoas que não tinham intenção, né, de fazer essa luta, de abranger aí as comunidades. Então, assim, em defesa das ONGs aí, de todo mundo que tem um trabalho sério, que todo mundo que luta, né, aí para que exista essa igualdade, né, entre os povos, eu acredito que quando essas ONGs aí, que foi citada aí, trabalham, recebem recursos e não fazem nada aí em prol da comunidade, é possível que elas tenham sido fundadas já nesse propósito e a gente vamos colocar ela aí como ONGs de fachada, né? Que existem empresas de fachada, né? Existem várias coisas de fachada no Brasil e são fundadas por pessoas de má fé, de mau caráter mesmo, e assim, e a gente não pode fazer nada, né? E aí
É uma defesa que eu faço quando as pessoas falam ONGs são usadas para lavar dinheiro. Eu discordo, né, dessa teoria, até porque eu conheço grandes associações aí, ONGs de verdade, que fazem um trabalho sério. Eu conheço pessoas, né, muitas pessoas, inclusive, que fazem trabalhos sérios, às vezes tirando até do próprio bolso. Então, eu não acredito, assim, nessa teoria que ONGs foram fundadas e não atendem o seu papel na sociedade. Quando isso acontece, é porque elas foram fundadas com um propósito ilícito, exatamente somente para aquilo, para lavar dinheiro, né? Então, assim, é triste, né? É lamentável, né? É vergonhoso, né? É uma coisa, assim, que a gente nem pode enumerar, né? A incapacidade, né, do ser humano de roubar a si mesmo, né? Porque, assim, quando a gente tira, né, da sociedade, do geral, né? Assim, eu penso, né, Augusto, Denis, o que leva uma pessoa a querer acumular tanto dinheiro se ela não pode, né, levar esse dinheiro com ela na vida após morte, ou se existe alguma teoria aí, né, que a pessoa possa levar esse dinheiro e a gente desconhece, porque às vezes eu fico indignada, né, com tamanha ambição do ser humano em roubar milhões, trilhões, e eu fico pensando o que é que o pessoal faz com tanto dinheiro, né? E deixar as pessoas, né, empobrecidas, em situação de vulnerabilidade social precária, né, por conta da ganância, da má-fé, da falta de caráter de algumas pessoas, né? Então, assim, a gente tem um trabalho sério, a gente tenta alcançar o máximo de pessoas possíveis, né? Eu tento não entrar nesse mérito aí, né, dessas pessoas de má-fé, né, que usa o sofrimento das pessoas para se beneficiar. Eu tento não olhar para isso, porque se a gente começar a olhar para isso, a gente acaba desanimando de levar nosso trabalho adiante, né? Então, eu tento mostrar às pessoas, né, que a gente está aí para lutar, para correr atrás, e tento chamar essa galera para apoiar a nossa luta, né? Mostrar que nós temos um ideal forte, um ideal que abrange a todos, e que se a gente fizer uma união, a gente alcança o poder público, alcança o governo, alcança o Estado, né? Alcança o federal aí, que é a intenção, e mostra, né, que existe uma parte da sociedade na qual não está sendo beneficiada pelos projetos que deveriam atender, né? Eu não aceito essa ideia de que não tem dinheiro, né, para atender todo mundo, porque se não tivesse, não tinha essas grandes roubalheiras que a gente vê aí toda hora, né, na televisão, em rádio, né? A gente não pode provar nada, por isso que eu prefiro não entrar nesse mérito, né? Mas a gente vê aí denúncias de revista que X recebeu 30 milhões para votar a favor, para votar contra, para isso, para aquilo, né? E a gente fica escandalizado aí. Como pode, né, você passar em uma rua, ver uma pessoa morando num barraco de madeira e não sensibilizar, né, e chegar ao cúmulo de usar a foto daquela pessoa numa campanha política, né, para chegar lá, ser eleito, né, mostrar a pobreza, porque muitas pessoas se elegem, né, mostrando a pobreza, né, isso é lastimável. Eu acho que as pessoas que concorrem a cargos eletivos deveriam parar de usar a miséria dos outros, né, para se beneficiar, para angariar votos, e de repente para chegar lá e ser mais um ridículo, né, que não vai fazer nada pela sociedade, que assim, eu não acho, né, que a pessoa fazendo todo esse esforço, todo esse trabalho, chegando lá, passando por toda essa situação vexatória, deva ter algum crédito da sociedade, né, mas a gente sabe que chegar à campanha política, né, tá vários deputados pegando na mão, vereadores, senadores, até candidatos a prefeito, né, entrando nas ocupações, nas favelas, nas comunidades, e pegando na mão de um e de outro, e abraçando, e andando a pé nas avenidas. Assim, se tem todo esse tempo durante a campanha, porque enquanto no exercício do mandato, hoje, agora, não está aí nas comunidades verificando a real necessidade das pessoas e fazendo o trabalho que é pago para fazer, né? Porque aqui no Brasil, eu acho que as pessoas se esquecem, né, que nós pagamos o salário, né, dessas pessoas que estão hoje no poder, né? Que essas pessoas, na realidade, são nossos empregados, né? Que eles estão aí exercendo um mandato, um cargo eletivo, né, que foi nós que votamos, né? Eu não votei, às vezes, naquele que está, mas você votou, outro votou, e essas pessoas estão aí achando que elas têm um poder maior do que o povo, né? Enquanto a Constituição diz que todo poder emana do povo e para o povo. Então, assim, a gente precisa, né, levar isso para esclarecer isso para as pessoas. Olha, o poder é nosso, o poder não é
do prefeito, do vereador, do senador, do deputado, o poder é do povo. Então, não fez um bom trabalho. Ô, Denis, se você estivesse trabalhando numa empresa e você não estivesse fazendo um bom trabalho, seu chefe não estivesse satisfeito com você, o que é que ele ia fazer? Mandar você embora por justa causa, sem direito a nada, né? Ou lhe mandar com algum direito, né? O famoso pé na bunda, né? Agora, aqui no Brasil, a gente é obrigado a aguentar, né, pessoas de má fé, né, sem caráter, tomando conta de cargos públicos, sem fazer nada que beneficie a sociedade e sendo tratado, Augusto Márcio, às vezes até como bichinho de estimação, né? Oh, cuidado, não pisa nele, cuidado que ele vai passar aí, passa a mão na blusa para não sujar, gente. Vamos acordar, né? As pessoas aí que estão no poder. Em contrapartida do que você está falando, temos aí pessoas que, inclusive, no final do mandato, continuam aí com o gabinete aberto inclusivo, e temos aqui a presença do Dr. Vidotto, que não sei se você já conheceu nos grupos aí, que é um dos apoiadores aí do Muleta Neles, juntamente com o deputado Adalberto Freitas, que tem lá em seu gabinete, o gabinete aberto para a inclusão, né, que está aí dando uma força para mim aqui em Taubaté, para o Muleta Neles, né, e tem feito um trabalho. Dr. Vidotto, que é o primeiro assessor de algum deputado que tem deficiência, né, Dr. Vidotto é um cadeirante, que é advogado, assessora lá, é o chefe de gabinete do deputado Adalberto Freitas, e em contrapartida de tudo que você está falando, a gente tem pessoas que são engajadas, como o doutor Adalberto Freitas, e aí o chefe de gabinete dele, que é o doutor José Francisco Vidotto. Obrigado pela presença, doutor Vidotto, gratidão aí, e estamos de doutor Vidotto. E no que a gente estava falando aqui, a respeito disso aí, além das pessoas usarem as ONGs e associações, usam projetos, né? Porque eu, inclusive, tenho alguns projetos aí que vão ser apoiados pelo o doutor Adalberto Freitas e o doutor Vidotto, para me implantar aqui em Taubaté, que eles vão aí dar essa força para a gente implantar. Então, infelizmente, além de tudo isso, eles usam a causa e usam os projetos para aí, infelizmente, desvirtuarem o propósito que a gente tem, que é de estar ajudando aí, beneficiando as pessoas com deficiência, né? Então, gratidão, doutor Vidotto, curte, comenta, compartilha aí para nós, por gentileza. E aí eu deixo outra pergunta para você em relação, parece que as coisas hoje, o universo está conspirando a favor para mim. Vou perguntar primeiro passar para o Augusto Matos, ver se ele tem alguma consideração a respeito disso, depois eu faço a pergunta. Fale, meu nego, fale, meu querido nerdinho da Bahia. Qual que é a sua opinião a respeito do que a Ana falou? A respeito do que ela falou em relação às ONGs, né, que ela estava respondendo a sua pergunta, que estava nas entrelinhas, né, da minha fala, né? Eu acho que, assim, ela tem razão, inclusive, nós estamos vivendo um momento, assim, de adesão, né, de adesão das pessoas, pode até parecer que não, mas sim, a demanda, eu sempre toco nessa tecla, a demanda, ela é crescente, né, então nós temos aí a galera lá do MetraDev, nós temos várias pessoas, nós temos a Microsoft, nós temos a Apple, nós temos a Google, nós temos várias empresas trabalhando porque é uma demanda crescente, são pessoas, nós até falamos na última live de pessoas que têm dinheiro, mas não estão nem aí pela inclusão, apesar de serem pessoas deficientes, mas os empresários e as instituições estão a par do que está acontecendo. Eu, recentemente, estava conversando com uma amiga de São Paulo, de São Bernardo, ela precisava de uma prótese, e a prótese estava custando R$28 mil. E através de uma instituição, ela conseguiu a prótese por R$8 mil. Quer dizer, a diferença é absurda. Assim, como conseguiram? Simples. Boa vontade, pessoas que acreditam, que não é pelo fato da pessoa estar precisando de uma prótese, mas é o quão diferente vai ser a vida dessa pessoa, o mundo que te cerca e as pessoas que a amam e que a esperam de braços abertos para uma nova realidade. Porque só quem sabe, quem
está sofrendo com problema de falta de uma cadeira de rodas, de uma muleta, de um óculos, de uma bengala, é que sabe da verdade. E aqui, por incrível que pareça, existem instituições, eu até na live que eu falei com a Ana, eu até comentei sobre problemas, né, de dinheiro, mas assim, vamos falar das coisas boas, né? Porque nós sabemos que coisas negativas tem e muitas, mas vamos falar das coisas boas. Nós temos aqui uma instituição, e aí eu estava na campanha, uma pessoa ligou para mim e disse, olha, tá precisando de uma cadeira de rodas, o tiozinho precisa de um colchão d'água, precisa de uma cadeira de banho, precisa disso, disso e daquilo. Aí eu pensei, cara, como é que eu vou me envolver, sendo que eu participo de uma instituição, mas não quero ajudar e ter meu nome relacionado justamente para não dizer que eu só ajudei porque eu estava em campanha política. Eu mandei o contato desta pessoa para o presidente da instituição, eu nem pedi para não falar o meu nome. Cara, você precisa ver, sabe, a alegria das pessoas. E até hoje eles não sabem que eu tive meu nome envolvido, porque não interessa o que foi feito, e sim que foi feito. O mais importante é sabermos que tem pessoas que trabalham, que precisam, e que ajudam, que acordam cedo, que dão o seu máximo nas empresas, mas quando volta para casa, pensa o que eu posso fazer para ajudar alguém. Manda uma mensagem, manda um e-mail, manda uma foto, dá uma curtida, dá um like, dá um comente aqui neste vídeo, curta, compartilhe para que essa mensagem da inclusão alcance mais e mais pessoas e faça com que empresários, presidentes de instituições se engajem ainda mais na inclusão. Quero parabenizar a Ana e dizer que sim, existem pessoas como você que acreditam que instituições, ONGs, elas não foram feitas para um fim de corrupção, mas sim para a ajuda das pessoas que mais precisam. Mas as pessoas que se corrompem e que deixam com que as mazelas da desgraça alheia, como a maldita verminose que contamina as almas de alguns poucos brasileiros, a gente só pode pedir para que Nossa Senhora da Inclusão tenha piedade dessas pessoas. Exatamente. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Né? Amém, Jesus, Maria e José, do Pai da Dor, Perpétuo Socorro, e a Nossa Senhora da Inclusão e Acessibilidade. Só agradece. Eu quero ler o comentário da professora Mônica, que é um comentário muito importante. Olha lá, o grande problema que ela vê, e a gente também, o professor, a gente concorda contigo, principalmente aqui na minha cidade, é que a população gosta de reclamar e não faz nada para mudar, visto que hoje temos 8 vereadores reeleitos e que nada fizeram pelas pessoas com deficiência na causa social. Isso é recorrente, não é, Aninha? É recorrente, eu acredito que você também enfrente aí, eu enfrento aqui. É uma normalidade. O Augusto Matos, lá em Santa Cruz, trabalha. Diga. Eu gostaria de fazer um comentário em cima da fala dela, né? Inclusive, né? Dizer para as pessoas, para elas irem lá, né? Na Câmara de Vereadores e cobrar, né? Porque os vereadores, gente, eles empregados do povo. O povo que colocou ele lá. Independente de se ele ganha mais do que o povo, que é uma injustiça social, né? Ele está lá para nos representar e vamos colocar assim no papel, e muito bem pago, né? Com todos os benefícios, muito bem remunerado, carro, gasolina, auxílio aluguel, vive melhor do que as comunidades periféricas aí, né? Que eu posso dizer isso em alto e bom som, na sua grande maioria não tem onde morar, né? E não sabe nem como é que consegue um auxílio aluguel. Inclusive, eu gostaria aí de perguntar aí para algum deputado, vereador que estiver assistindo a live aí, como que a população carente, que está em situação de vulnerabilidade social, inclusive, tem um caso de uma pessoa que está morando debaixo da ponte com 2 filhos com deficiência, como essa pessoa, né, consegue o auxílio aluguel aí, cidadão aí, sociedade civil. Queria que alguém me respondesse se possível, né? Acredito aí que essa live deve chegar em alguma pessoa eleita, né? Eu gostaria aí que alguém se propusesse aí a me informar, porque até hoje, Denis e Augusto, eu não sei, né, como que a pessoa consegue fazer o cadastro no auxílio aluguel
para ela se beneficiar também como cidadã, que está desempregado, que está sem louça, que está morando debaixo da ponte com 2 filhos com deficiência. Como que ela deve fazer para conseguir esse auxílio aluguel? Porque eu acredito que não existe situação pior do que essa. Será que existe mais algum requisito que está impedindo essa pessoa de conseguir? Que a pessoa já está na pobreza extrema. Eu não entendo, né? Como o Estado funciona, né? Gostaria de entender quais são os critérios que eles usam para beneficiar ao cidadão, né? Porque a sua grande maioria das pessoas está em vulnerabilidade social, morando em situações precárias, né? Tem gente que não tem banheiro, tem gente que... a rede de acessibilidade a gente criou para lutar por a inclusão, né, social e por acessibilidade, mas aí quando a gente chega em determinadas situações, a gente olha assim e fala, como é que eu vou falar da calçada para o cara aqui se o cara não tenha nem a casa, né? O cara não tem a casa do cara é de madeira, a casa do cara é de madeira, não tem, a rua não tem calçada, a rua é de barro. Aí como é que eu vou chegar lá e falar, vamos lutar pela calçada se o cara não tem nem casa, né? Aí fica uma luta assim, né? Por isso que a gente teve que trabalhar o social, porque como é que você vai levar uma luta por inclusão, né? Contra o preconceito, contra a falta de trabalho para a pessoa com deficiência, contra a falta de acessibilidade, né? Da pessoa com deficiência, se o cara está numa situação que ele não tem nem mais casa para morar. Então, assim, é complicado, né? É uma pergunta que a gente deixa. Se essa pergunta vai chegar até alguém, vai chegar. Né? Essa pergunta ela chega todos os dias nos gabinetes inclusivos, né, Denis? Todos os dias as perguntas chegam. Todos os dias. Deixa eu dar uma boa noite para a Eliana Reis, que acabou de entrar aqui, ela está falando ótima live. Duas Elianas, a Eliana Reis e a Eliana Santos. Boa noite a vocês duas, sejam bem-vindas. Pode colocar qualquer pergunta aí na tela que a gente passa para a Aninha. E, de novo, novamente, o Augusto Matos, já vou ler os comentários da Claudinha Borges, mas o Augusto Matos, novamente, ele nas entrelinhas, subliminarmente, ele introduziu uma pergunta que eu já iria te fazer, a respeito das ONGs e associações se envolverem em política e apoiarem certos candidatos. Ele, como ele falou na fala dele aí, o Augusto Matos achou melhor não ajudar as pessoas, mas não diretamente através de alguma ONG e tal, porque isso poderia influenciar na campanha dele alguém acusá-lo de estar comprando voto ou usar a própria associação para se beneficiar politicamente. Eu queria saber a sua opinião, para mim depois ler os comentários da Claudinha Borges. Você é a favor de que ONGs e associações, pelo menos não governamentais, né? ONG é organização não governamental, que não recebam, principalmente que não recebam aí incentivo do poder público, se envolvam com algum candidato para apoiá-lo em alguma candidatura, seja ela municipal, estadual ou federal? Qual a sua opinião? Você que é da ONG de acessibilidade. Sim, para mim, eu vou responder, Denis. Inclusive, né, enquanto fundadora da ONG Rede de Acessibilidade, eu fui candidata a deputada estadual por São Paulo, capital, né? E não usei, né, em nenhum momento da minha campanha o nome da Rede de Acessibilidade para angariar votos, né? Então, assim, eu fiz uma campanha limpa, né? Usando somente, né, toda a minha vivência, né, como pessoa, como cidadã, e não como fundadora de uma ONG que poderia, né, ser incluída em todos esses critérios que você falou, né? Em nenhum momento, nem eu, nem o candidato a deputado federal, ninguém usou a bandeira, a logomarca ONG Rede de Acessibilidade para pedir votos, tanto que quem sabia, sabia, quem não sabia, não sabia, e em nenhum momento eu disse, olha, aqui é a Ana Souza, fundadora da ONG Rede de Acessibilidade e tal, eu estou pedindo seu voto aqui, em nenhum momento eu fiz isso, né, por ética, né, porque eu acredito, né, que as pessoas devam escolher os candidatos pela capacidade e pelo caráter que cada um tem, né,
Então, o ideal para você escolher um candidato político é conhecer a história da pessoa, entender por que a pessoa está ali naquela luta e não votar na pessoa por conta de oba-oba, de puxar sardinha para lá, puxa sardinha para cá, né? Até porque a rede ela não tem apoio governamental, né? E ela é mantida pela sociedade, né? Pelas pessoas que apoiam, pelos parceiros, por todo esse projeto que a gente faz, né? Para ganhar aí recursos, para ganhar aí jogo de futebol, né? Rifa, é tudo que a gente faz para ganhar o retorno aí desse trabalho aí. Se ela, vamos supor, fosse bancada por algum político, vamos supor assim, né? Se a gente tivesse um político lá X, tiver liberado aí para a ONG por ano, uma quantia de dinheiro para a gente fazer projetos sociais, provavelmente ela estaria aí na retaguarda dessa pessoa, vamos colocar assim no popular, com o rabo preso, né? Porque ela não poderia falar mal nem nada, e toda vez que essa pessoa viesse pedir apoio, a gente ia ter que dar por conta desse recurso que a pessoa está, né, colaborando com a ONG. Então, a gente prefere não envolver, assim, a política, né, porque atrapalharia aí todo o trabalho social que a gente tem feito aí em prol, né, da inclusão e acessibilidade. Então, a gente trabalha, né, com esse foco aí, com essa luta, né? Eu já fui candidata aí a deputada estadual aí, né? Inclusive respondendo a pergunta de vocês aí. Em nenhum momento eu peguei vídeo e nem nada disso para poder, né, dizer, olha, eu fundei a ONG X e vote em mim, porque isso e aquilo, não. Eu acho que a votação é de acordo aí as pessoas, né? As pessoas conhecem a gente, sabem como a gente trabalha, e se elas sentirem no coração que deve apoiar e achar que, de repente, eu, você, outro aí, lá no poder, vai fazer mais do que a gente faz, ela tem esse momento aí, né, de saber que, assim, a gente tem apresentado todo um trabalho, todo um projeto social, né, voltado aí à inclusão, e é um trabalho sério. Mas talvez muitas pessoas pensem que não é, né, se a gente assume uma bandeira política nessa luta aí, de repente eu chego aqui, falo, eu sou de tal partido e tal, e fico batendo nessa tecla aí durante a live inteira, então as pessoas vão falar, nossa, esse movimento é político, ele não é um movimento social. Então, a gente, quando faz o trabalho social, a gente tem que ter esse cuidado, né? Quem é político, quem trabalha pelo social, trabalha pelo social. E se, de repente, lá mais para frente, se tiver a oportunidade, né, da pessoa se candidatar, aí cada um, né, sabe o que é melhor para si, como deve agir. Sim, deixa eu ler os comentários aqui da Claudinha. Eu não vou colocar o comentário na tela, Claudinha, porque senão fica muito grande e acaba que cobra a tela inteira. É um problema também que percebo enorme nas questões das ONGs. Muitas pessoas se negam, muitas das vezes, a doar, seja que qualquer para a ONG ou uma associação. Porém, esquecem que nas dificuldades, quem supre as faltas dos estados, nas calamidades, isso ocorre, as ONGs e associações. Isso foi o que a gente falou um pouquinho mais cedo, né, Aninha? A respeito das ONGs e associações, seriam um escoro aí para o poder público. Olha lá, chamado terceiro setor, super responsabilidade que seriam acho que supre a responsabilidade que seria do Estado. E muitas das vezes, esse terceiro setor dá a vida em prol dos outros e ninguém apoia ou ajuda. E aqui eu vou colocar na tela, porque a resposta do Dr. Vidotto, eu acredito que seja em relação ao que você colocou. Na lei não existe o auxílio aluguel. Ele só é disponibilizado em caso de catástrofe, em que a pessoa tenha seu imóvel destruído ou a Defesa Civil condene a construção. E esse auxílio é por tempo determinado. Não é né, um auxílio para o resto da vida. Eu acho que aí está uma parte da pergunta que você fez. Né? Não está completa, né? A gente sabe que você fez a pergunta num sentido um pouquinho mais amplo, né?
como as pessoas se assistirem, mas acho que deu para suprir um pouquinho das nossas dúvidas. A Patrícia Souza, né, que é a sua irmãzinha. Patrícia Souza é sua irmã, né? É mesmo. É sua mãe. É sua mãe. Um beijo. Não, Patrícia, muito obrigado. Sim. Podemos... preferimos ser imparcial. Tá certo. Aqui o último comentário da Claudinha. Quem quer fazer um trabalho social e quer fazer o bem, não precisa pedir nada em troca por auxílio que está fazendo. Agora, se um político tem a chance, já mostra um trabalho social por vontade e sem querer nada em troca, e se candidata, não vai precisar ele usar e pedir os votos, a pessoa vai ter a consciência e dar seu voto de acordo com a consciência. É isso que a Aninha falou e a Claudinha confirmou aqui para a gente. Mas em alguns municípios, isso nem isso funciona. Não existe a fiscalização. Tem toda a razão. Gente, a gente já passou de 1 hora de live aqui. A gente já vai aqui para as considerações finais. Eu quero agradecer a participação de todos vocês que estão no chat. Curte, comenta, compartilha, por gentileza. A gente agradece para a gente propagar essa mensagem do bem e conscientizar as pessoas a respeito da importância das pessoas com deficiência, dos idosos e das ONGs, como a ONG Rede Acessibilidade da Ana Souza. Meu querido jovem baiano Augusto Matos, faça aí seus comentários e deixe para nós as suas colocações finais aí. Fique à vontade, meu querido. Tá bom, eu vou fazer para você. Quero agradecer a Ana, entendeu? Essa luta dela, tá ligado? E quero falar que as pessoas que estão em vulnerabilidade têm que procurar as pessoas certas, velho. Beleza? Então eu vou deixar alguns terminar de falar, tranquilo? Ana, muito obrigado pelas suas palavras. Eu sei que o pouco que você falou aqui, mesmo parecendo muito, ainda está longe de ser o todo que representa o seu trabalho, da sua instituição. Eu acho que é isso mesmo, temos que lutar, independente de sermos representantes de ONG, de associação, de pessoas com deficiência ou associação de bairro. Adentrar o meio político realmente é preciso de uma coragem muito grande, porque é um meio perigoso, é um meio traiçoeiro, mas é primordial que pessoas assim como nós, que não desistem, que façamos parte, porque mesmo que o doutor Vidotto tenha dito aí que é a lei e tudo mais, mas é conscientizando as pessoas, porque tem muitos vereadores que recebem o auxílio aluguel e moram na mesma cidade. Tem vereadores que recebem determinados auxílios que ele não precisaria, mas é lei, ele recebe. Então, por que eles não dividem, né, com o próximo que mais precisa? Por que não frequentam as comunidades carentes nos períodos cujos quais estão na vigência dos mandatos, né? Então, nós temos que pregar essa palavra, disseminar essa ideia para que ela possa alcançar essas pessoas, né? E é isso aí, muleta nele, estamos juntos. Obrigado, Denis. Obrigado a você que esteve aqui agora. Curta, comente, compartilhe para que essa mensagem alcance mais e mais pessoas e que essas pessoas possam, de alguma forma, ser influenciadas pela mensagem do cadeirante do Apocalipse. Grande Denis. Obrigado, meu querido. Obrigado, gratidão pela participação. E você, minha querida Ana Souza, ONG Rede de Acessibilidade, pessoa de luz, mulher guerreira, uma alma luminosa que veio nesse planeta para estar junto conosco e tá aí fazendo bem, sem olhar a quem, né? Tá aí suprindo as nossas necessidades, que infelizmente não são sanadas pela obrigação do Estado. Tá bom? Quero agradecer você. Deixe suas considerações finais e fala um pouquinho aí da hashtag PCD Vacina Já, antes da gente encerrar, por gentileza. Pessoal, eu gostaria de pedir o apoio de todos, incondicionalmente, né? Eu gostaria que vocês apoiassem essa luta, né? Essa hashtag PCD Vacina Já, somos prioridade.
ou PCD vacina já, hashtag, né, eu apoio, né, quem for pessoa com deficiência que precisa tomar a vacina por questão de vulnerabilidade, por questão de problemas respiratórios, e que essa vacina vai melhorar, ou vai garantir, ou vai manter a sua condição para que você não piore, assuma a hashtag aí, né, no seu Facebook, PCD vacina já, somos prioridade. E quem apoiar a ideia, por exemplo, Denis e Augusto, muitas pessoas esquecem que a pessoa com deficiência tem família, né? E que se a gente é 54 milhões, desculpa, 45 milhões no Brasil, com algum tipo de deficiência, aí a gente coloca o pai e a mãe, quanto que a gente não vai dar aí, né? Então, às vezes, os políticos esquecem que a nossa bandeira, ela é uma bandeira forte. Nós somos aí considerados pela ONU a maior minoria do mundo, né? Então, é muitas pessoas com deficiência aí no mundo, é muitas pessoas com deficiência no Brasil. Aqui no estado de São Paulo são 3 milhões. Então, pessoal, vamos lutar, não vamos permitir, né? Essa luta, ela vai além da vacina, porque a vacina é um direito garantido pela LBI, Lei Brasileira de Inclusão. E aí a gente vê que esse direito não está sendo respeitado. Aí fala, os idosos têm preferência. Lógico, os idosos têm preferência, as pessoas mais velhas têm preferência, né? Ninguém está pedindo para tirar a preferência das pessoas, a gente está pedindo para respeitar a lei, que também garante, né, o direito da pessoa com deficiência de ser prioridade. E é isso que não está sendo respeitado, né? A gente não está dizendo que nós temos mais direitos do que as outras pessoas. A gente só está pedindo para os órgãos responsáveis, o governo, dizer, olha, vocês também estão na prioridade aqui. Quem precisa dessa prioridade aí, quem tem problemas respiratórios, que quer tomar vacina, pode ir lá no posto de saúde, junto com os idosos, e tomar vacina, porque vocês estão com direito garantido na lei e são prioridades também. É isso que a gente está pedindo, que respeite, né, os direitos das pessoas com deficiência. Porque, Denis e Augusto, se a gente permite que o Estado tire um direito, é o que Martin Luther King falava lá há anos atrás, e foi até morto, né? Por isso, manter uma luta por respeito, por igualdade, ele disse lá atrás, a injustiça em qualquer lugar ameaça a justiça em todo lugar. Então, se a gente, porque está aqui no Brasil, deixar que tire nossos direitos, nós não vamos poder respeitar depois, né, outros direitos que forem tirados. O que a gente vai falar? O cara tirou o direito à prioridade da vacinação, nós não fizemos nada. Tirou a isenção de imposto, nós não fizemos nada. Criaram a PL 529, que isentava, que excluía, deixava de fazer casas populares, CDHU, Coab, aí nós vamos lá e não fazemos nada. Então, assim, gente, vamos acordar, né? A gente precisa garantir nossos direitos. Tem um ditado antigo aí, um conto antigo, que fala, o cara era judeu, chegaram lá na casa dele, prenderam ele, eu não fiz nada porque eu não era judeu, né? Meu vizinho era, vamos supor assim, comerciante, foram lá prenderam ele e eu não fiz nada porque eu não era comerciante. O outro era cristão, foram lá, prenderam ele, e eu não fiz nada porque eu não era cristão. Aí vieram aqui e me prenderam, e eu não tinha mais ninguém para me defender. Então, a gente tem que aprender a olhar para todos os lados e tomar muito cuidado com essa retirada dos nossos direitos, né? A gente não pode permitir que o Estado, seja lá quem for que estiver nessa representação, exclua nossos direitos. Cuidado, vamos lutar, vamos mostrar que está de olho, porque começa assim, daqui a pouco nós estamos todos presos dentro de casa, sem poder sair. E nós já tivemos essa história lá atrás. Não podemos deixar que os erros se repitam, né? As pessoas com deficiência já tiveram presas, né? Eu conheço ainda hoje, eu não tive a oportunidade de falar ainda, porque para falar de nosso projeto social levaria aí talvez um dia inteiro, mas ainda hoje existem pessoas com deficiência mantidas em cativeiro dentro de suas próprias casas. Não vou longe, não sei se foi ontem, saiu aí na matéria de um jornal aí no interior de São Paulo,
em Campinas, se não me parece, uma criança de 11 anos que era mantida em cárcere dentro de um túnel, né? E graças à denúncia de vizinhos, ela foi tirada desse túnel. Era um menino, parece que era autista, né? Então, assim, existem crianças, existem pessoas nessas situações hoje, nesse momento. Amanhã, essas pessoas aí irão continuar assim, se ninguém fizer nada. Então, se você vê pessoas em vulnerabilidade social, sendo vítimas de maltrato, pessoas com deficiência, chame a polícia, denuncie anonimamente, entendeu? Existem vários casos ainda hoje. Parece mentira deles, Augusto, mas existe, né? Eu estou falando isso porque pessoas me denunciam, né? O Conselho Tutelar não está conseguindo dar conta do trabalho nas periferias, né? É muita coisa, né? O Estado paga as pessoas para fazerem os trabalhos, mas existem lugares que as pessoas têm medo de ir. Então, assim, precisa, né, ter todo esse olhar, todo esse cuidado. As associações são importantes, grupos que fazem serviços sociais são importantes, precisam apoiar essas pessoas, né? Precisam ver qual a dificuldade que essas pessoas têm e apoiar essas bandeiras que estão aí. Essas bandeiras não estão para atrapalhar o Estado, muito pelo contrário, elas estão para ajudar, elas ajudam o Estado, né? Elas ajudam as pessoas, elas tiram as pessoas da vulnerabilidade. Elas falam, Estado, aqui tem um cara precisando de uma cesta básica, aqui tem um cara precisando de acessibilidade, aqui tem um cara que não consegue sair de casa, né? Então, a gente está sempre apontando, querendo ser parceiro do Estado, querendo ajudar o Estado nas demandas dele, mas parece que a gente está sendo visto o tempo todo como inimigo. E nós não somos inimigos, nós somos pessoas que estamos aqui levantando uma bandeira de luta, né, mostrando para a sociedade o que existe, o que pode ser mudado, e a gente precisa que as pessoas apoiem essa luta. O pessoal não tenha medo do Estado, o Estado não está aí para prejudicar ninguém. As pessoas que estão no poder público, elas estão para nos auxiliar, são pagas com o nosso dinheiro. Vamos colocar uma coisa bem clara aqui, né, para as pessoas entenderem. Se todo mundo não pagar o imposto, se todo mundo não fazer nada, qual é o dinheiro que o Estado vai distribuir? Né? Alguém já fez esse questionamento? Que todo o dinheiro do Estado é de impostos pagos por empresas, por pessoas, por comércio? Se não tiver essas pessoas para contribuir com o Estado, da onde ele vai tirar o dinheiro? Vamos deixar esse questionamento para as pessoas. Boa. O dinheiro é do contribuinte. Exatamente. Minha querida, muito obrigado pela sua participação. Marcaremos várias lives aí, né, você foi sucinta aí, você foi, né, o corte Tramontina aí, que você fez aí na última fala sua, da gente poder ter a consciência inclusiva. Então, eu quero aqui agradecer imensamente a sua presença. Muito obrigado a todos que passaram por aqui. Quero desejar a todos muita saúde, muita luz, muita paz, muita prosperidade, sabedoria e discernimento para que eu, você e todos nós possamos ser a nossa melhor versão. Sejamos luz em tempos de esperança. Desperte agora, junte-se a nós. Deixo aqui meu mais verdadeiro e sincero namastê a todos vocês. Gratidão, uma boa noite e até a próxima. Valeu!